Bem-vindo à Jornada do Loteamento. Eu sou Deni Lambi, CEO e diretor da Lotenet, e esse é o seu podcast sobre o mercado de loteamentos. Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao podcast Jornada do Loteamento. Este movimento que busca levar conteúdos que são relevantes para loteadores e para todos os agentes do mercado de loteamentos. Hoje a gente traz um tema, né, um assunto que eu acredito que vai ser bastante relevante para a maioria dos loteadores do mercado de loteamento, que é o RET, que é o Regime Especial de Tributação. Então é um tema extremamente novo, recente, e a nossa convidada já é a velha conhecida de todos vocês, que é a Raquel Barcelos. Bem-vinda, Raquel Barcelos. Muito obrigada, Deni. Vamos mais uma vez aí continuar entrando aí com tudo nos meandros aí de loteamento, né? E aí, pessoal, para vocês saberem, a Raquel ontem participou de um evento promovido pela OAB, né, Raquel? Isso. Que foi muito legal, que foi uma discussão a respeito da taxa condominial, né? As suas obrigações, etc., que a gente já discutiu aqui no Jornal do Loteamento com o Silvio, né? Sim, a gente teve, mais ou menos o podcast que a gente fez, aquele tema um pouco mais aprofundado, porque a gente teve convidados de cartórios, então foi um evento sensacional, a gente teve um público de mais de 100 pessoas, que legal. Inclusive bateu no coração, porque foi toda a renda revertida para o Instituto Mano Dal. Então, que legal. Além da gente poder aprofundar muito na questão e principalmente eu acho mais do que falar sobre o tema, é gerar a reflexão em todo mundo que estava lá, tá? A gente tinha administradoras de condomínios fechados, empreendedores, a maioria eram advogados, porque era um evento promovido pela Comissão de Direito Imobiliário da OAB, da qual eu sou diretora, mas foi sensacional. Vamos difundindo a questão do loteamento cada vez mais e vamos aqui também continuar difundindo. Pessoal, inclusive para vocês saberem, assim, a Raquel até me ligou, falou assim, caramba, que semana puxada, será que a gente remarca o podcast, né, e tal? Mas, pessoal, assim, a gente é uma posição nossa, né? A nossa paixão pelo mercado é muito grande e o nosso compromisso de levar informação relevante para vocês é muito grande. E eu quero aproveitar e pedir que contribua com esse projeto bastante. Então, compartilhe com as pessoas do mercado que, de alguma forma, você percebe que isso pode ajudar, né? Você pode compartilhar esse podcast com seus amigos, você pode nos seguir lá no YouTube, né? Que é o Lotenet Brasil, ou no Instagram, Lotenet BR, ou através das redes sociais da Raquel, que são... É um Instagram, @barcelos.advogados. Lá você encontra todo o roteiro para chegar no Jornada do Loteamento e também a gente sempre posta coisas lá relacionadas ao tema. Legal. E aí vamos entrar no assunto, né? Regime Especial de Tributação. O que é isso, Raquel? Antes de tudo, até para os meus colegas advogados que estão assistindo e vão falar... A Raquel ficou louca de falar regime especial de tributação em loteamento, tá? Então... Mas ela não ficou. Eu quero dizer que o regime especial de tributação para parcelamento de solo ainda não é uma realidade. Mas a gente não pode deixar de falar do regime especial de tributação em algumas modalidades de empreendimentos que são praticadas por loteadores. Legal. E que não são loteamentos. A gente tem um futuro promissor para RET em loteamentos, tá? Em parcelamentos de solo, mas a gente já tem uma realidade sobre o RET em algumas atividades que os loteadores praticam, tá? E a gente vai ter que voltar um pouco em algumas coisas que a gente já falou aqui, para quem também nunca assistiu a gente, né, não sabe o que a gente está falando, em que empreendimentos a gente pode falar de RET? RET é Regime Especial de Tributação. Legal. Tá. Então, vamos antes falar um pouquinho, né, que benefício que é esse, né? Porque a gente fala muitos loteadores querendo entrar no regime especial de tributação, e por quê?
né? Então, primeiro, por que falar de RET? Né? Hoje, a tributação... Primeiro, nós estamos falando sobre tributação de vendas, tá? Não, nenhuma outra espécie de tributo na atividade de loteamento que possa existir. Nós estamos falando qual que é a tributação que o loteador paga sobre a receita de vendas das unidades dele, tá? Atualmente, a gente tem o regime do lucro presumido, que é uma opção para o loteador que fatura, se eu não me engano, até 78 milhões, em que, em resumo, gera uma tributação sobre vendas de 6,73%, incluindo imposto de renda, contribuição social sobre lucro líquido, PIS e COFINS. Então, dentro desses 4 tributos, o loteador optando pelo lucro presumido, ele vai pagar 6,73%. Cabe o simples? Não cabe o simples. Não cabe o simples, tá? Cabe o lucro real? Cabe. Aí é fazer conta com a sua contabilidade para ver se vale a pena. Na maioria dos casos, o que a gente vê é que não vale a pena a opção pelo lucro real. Então, a gente vai para a nossa prática, né? Qual que é a prática? Todo mundo que está ouvindo a gente aqui, a maioria deve ter essa opção pelo lucro presumido, que dá 6,73%. Então, hoje, essa é a realidade do loteamento. Perfeito. Tá? Cada SPE é desenvolvida pelo loteador, que normalmente é isso, né? Ele faz uma SPE para aquele empreendimento específico, ele opta por uma forma de tributação e, na maioria das vezes, é o lucro presumido. Perfeito. Que tem essa tributação de 6,73%. Isso, exatamente. Perfeito. O mercado tá... Pratica isso. Pratica isso, tá? Ok. E aí vem o chamado regime especial de tributação. Existe uma legislação federal, tá? Que impõe quais são os requisitos para entrar no regime especial de tributação. E vamos lá no que interessa, que é número. Tá? O regime especial de tributação, ele faz esse pacote desses 4 tributos que eu mencionei passar de 6,73% para 4%. Nossa! Então, uma redução considerável. É muito significativo. E o mercado de incorporação está muito acostumado com essa tributação. De 4%. De 4%. Porque ela, hoje, só se aplica à atividade de incorporação. Por quê? Vamos lá. Que preconceito é esse com o loteamento? Pois é. Então, primeiro, aqui, nós que somos os defensores do loteamento, vivemos de loteamento, o loteamento sempre foi tido como uma segunda categoria de atividade imobiliária. E sabemos que não é, né? Então, o legislador, ele sempre olhou mais, ele se aprofundou, se aperfeiçoou mais em incorporação imobiliária e não em loteamento, tá? E incorporação imobiliária, na verdade, não é uma forma de empreendimento, é uma atividade. E a atividade de loteamento não é considerada incorporação ainda, tá? Então, quando se fala incorporar, infelizmente não significa lotear. Porque pela definição legal de incorporação, a incorporação, ela tem que ser uma atividade empresarial exercida pelo empreendedor que assume o compromisso de vender frações ideais de terreno, vinculando-as às futuras unidades autônomas com o intuito de promover e realizar a construção para alienação total ou parcial de edificações ou conjunto de edificações sob o regime condominial. Então, esse conceito de incorporar, nós estamos falando em fração ideal, nós estamos falando em edificação. Então, o loteamento, infelizmente, não tem essas características, né? Lembrando, nós estamos falando de Lei 6766, em que
eu estou pegando uma gleba, estou parcelando, eu vou ter unidades autônomas, sim, lotes completamente privados, mas que não correspondem a nenhuma fração. Uhum. E as vias, as áreas verdes, as áreas institucionais, enfim, as áreas públicas, que são requisitos da lei de parcelamento, elas são destinadas ao poder público, elas são de uso público, de uso do povo. Então, eu não tenho fracionamento e eu não tenho edificação, tá? Houve uma tentativa, então essa é uma definição da Lei de Incorporação Imobiliária, que é a 4591 de 64. Houve uma tentativa, deixa eu ver aqui, em 67, pelo Decreto-Lei 271, de aplicar esse conceito que eu te falei de incorporador ao loteamento. Tá? Então, o decreto lá de 67, ele falou o seguinte: aplica-se aos loteamentos a Lei 4591, equiparando-se o loteador ao incorporador, os compradores de lote aos condôminos e as obras de infraestrutura à construção de edificação. Olha que perfeição. Que legal. Olha que perfeição. Quem foi que fez isso? Aí você me pegou, eu não vou falar, eu não sei quem era o presidente Vamos- na vamos- depois época. Vamos pesquisar, muito legal. Vamos muito ver bom. quem era o presidente de 67, né? Só que tinha 180 dias para regulamentar esse decreto lá em 67, isso nunca aconteceu. Então, a gente da área jurídica, a gente fica, pode-se ou não pode se aplicar o decreto 271? Porque ele é perfeito, né? Ele é perfeito. Com ele, tudo que se faz em loteamento é considerado como incorporação. O loteador é um incorporador. Então, a gente poderia estar falando de RET para loteamento de cara, tá? Então, há discussão sobre isso? Há muita discussão. Mas não há definição. E se você for hoje fazer uma consulta na Receita Federal, se pode aplicar o RET para loteamento, parcelamento de solo, não pode aplicar. Infelizmente, o decreto não foi regulamentado e, portanto, não pode Mas se parece assemelhar. que há uma discussão sobre isso, né, Raquel? A respeito de que tem assim, um movimento para que seja reconhecido isso, também para os loteadores, né? Para os Sim. loteamentos. Nós vamos chegar lá, tá, gente? Espera só um pouquinho, assim, aonde que tem a vantagem disso. Mas só para a gente desenvolver um pouquinho esse raciocínio. Mas existe um movimento disso, né? Hoje, deixa eu pegar um número aqui, tem uma medida provisória em andamento, que é a medida provisória 1182, se eu não me engano. Deixa eu pegar ela aqui. 1162, de 23, que é o novo governo tratando do programa Minha Casa Minha Vida. Vou falar de um modo muito geral, tá? Uhum. Ele está tratando do mercado imobiliário. Essa medida provisória, ela fala assim, ó, a medida provisória cuida não só de estabelecer um marco legal de caráter estratégico e abrangente para o atendimento das necessidades habitacionais do país, como cria as condições para viabilizar as operações já contratadas, instituindo regras de transição e promovendo alterações pontuais em várias leis, especialmente a 11977. Então, na verdade, é o programa Minha Casa Minha Vida sendo reestruturado. Então, o que o governo anterior chamou de Minha Casa Verde e Amarela não existe mais, né? Volta-se a nomenclatura de Minha Casa Minha Vida. E, dentro dessa medida provisória, teve uma emenda 63, tá? Colocada agora em fevereiro de 2023, que traz o loteamento para o patrimônio de afetação, traz o loteamento para a inserção expressa, inquestionável, com todas as regras para o regime especial de tributação, tá? Então, loteadores, vamos fomentar, vamos promover atos, não sei, alguma coisa que fomente realmente o acolhimento dessa emenda 63, porque a partir dela, não vou falar que ela é perfeita, mas enfim, ela reconhece e ela estabelece regras do loteamento para possibilitar a aplicação do regime de afetação ao loteamento
e, portanto, poder submetê-lo ao regime especial de tributação. Porque a gente ainda não falou, mas um dos requisitos para estar no regime especial de tributação é que se afete o empreendimento, é que esteja sobre o regime de afetação. Pois é, vamos explorar um pouquinho isso, porque assim, eu sei que tem gente que está nos escutando que já sabe o que é isso, pratica isso, né? Existem loteadores que são incorporadores, considerando ainda os conceitos, enfim, anteriores à possibilidade de unificar essas duas coisas, e tem gente que não sabe o que é isso, está nos escutando para aprender. O que é o regime de afetação? Tá. Há muitos anos atrás, muita gente vai lembrar do caso da Encol, né, que ele foi marcante para que o regime de afetação fosse criado nas incorporações imobiliárias, tá? O que é que aconteceu? A Encol tinha muitos empreendimentos e gerou aquele efeito bicicleta, né, que se fala no mercado, em que um problema de um empreendimento foi afetando o outro e todos os empreendimentos da Encol tiveram problemas naquela época, tá? Ou seja, se misturavam as contabilidades de todos os empreendimentos. Misturava tudo. Tudo. Misturava dinheiro, misturava conta, era tudo num bolo só, tá? A partir daí veio o movimento efetivo de criação de sociedades de propósitos específicos, tanto para incorporação imobiliária como para loteamento, né? Para se separar empreendimentos por sociedades. Isso é feito, né? Como, acho que os loteadores que estão nos ouvindo sabem do que a gente está falando, que são as SPS, que são as sociedades de propósito específico, que ela tem duração, que é a duração do empreendimento. Então, ela é aberta para você aprovar o loteamento e ela é fechada a partir de quando você recebeu a última parcela do seu último lote, tá? É uma sociedade de longa duração, mas ela tem início, meio e fim. Só que isso é uma forma transversa de afetar aquele empreendimento, de preservar, de blindar aquele empreendimento. Mas o que efetivamente blinda é o patrimônio de afetação, é o regime do patrimônio de afetação, tá? E ele é disciplinado todo para a incorporação imobiliária. E a gente já explicou que o loteador não é incorporador, tá? Até agora. Ou seja, o loteador ele pode não, ele deve dividir os empreendimentos pelas SPS, mas isso não garante a blindagem, porque ele não está sob o regime de afetação. Ele teria que seguir uma série de outros procedimentos que são fiscalizados para a incorporação, que não são feitos para o loteamento. Exatamente. Perfeito. Exatamente. Está super compreendido. Então, o regime de afetação, eu vou tentar falar de uma forma simples aqui, mas o que ele faz? Ele é um regime pelo qual o terreno e todas as construções objeto daquele empreendimento imobiliário, bem como os demais bens e direitos que vêm do empreendimento imobiliário. Então, nós estamos falando de créditos, nós estamos falando de obrigações, nós estamos falando de garantias, nós estamos falando de tudo que envolve o empreendimento imobiliário, serão mantidos apartados, separados do patrimônio do incorporador e constituirão um patrimônio de afetação. Isso é o patrimônio de afetação. Então, tudo que envolve o empreendimento está fora do patrimônio do incorporador. O empreendimento tem um patrimônio afetado, tá? E aí, eu não vou entrar aqui porque fica muito chato, mas existem inúmeras regras do patrimônio de afetação. Então, eu vou ter a fiscalização dos compradores, que vão ter uma comissão instituída para isso. O patrimônio de afetação, ele tem que estar no memorial de incorporação e ser registrado no cartório de registro de imóveis. Então, assim, existem regras, mas isso são regras operacionais, tá? Uhum. Que todo incorporador está super acostumado com isso, não é nenhum bicho de 7 cabeças. Então, se Deus quiser, se ele vier para o loteamento, a gente vai aplicá-lo ao loteamento com muita tranquilidade, tá? Então, é isso. Então, a legislação tributária, quando ela estabelece os requisitos para usar o regime especial de tributação e, portanto, pagar 4% de tributo,
tá? Atualmente, a alíquota atual, né? Essa legislação ela estabelece 2 requisitos: ser incorporador e afetar o patrimônio do empreendimento, estar sob o regime de afetação. São só esses 2 requisitos. Então, à medida em que o loteador for assemelhado efetivamente ao incorporador, a gente vai estar usando essa legislação federal para os loteamentos, tá bom? Perfeito. Então, você vai me falar, e aí, Raquel, o que isso tem a ver com a gente? E aí, Raquel, o que isso tem a ver com a gente? Pois é. Primeiro, eu acho que vale muito a pena a gente trazer essa possibilidade real da gente aplicar o RET ao loteamento, se essa emenda 63 ela for inserida na medida provisória 1162, porque aí acabou, não se tem mais discussão. Loteamento está sendo colocado na primeira classe de empreendimentos, está sendo olhado, né? Que é uma incongruência, né? A incorporação vai em cima de um loteamento. Ou seja, o que vem primeiro? O loteamento, não é a incorporação. É o que a gente fala, que tudo nasce de um lote. Exatamente. Tudo. Esse estúdio que a gente tá em cima de um lote. O hospital que você vai tá em cima de um lote. O apartamento que você mora tá em cima de um lote. A praça que você frequenta é uma área institucional de um loteamento. A rua que você trafega é uma via pública de um loteamento. Então, como o loteamento não ser um empreendimento de primeira classe, meu Deus? Exatamente. Mas tomara que a gente vença essa batalha. Né? Então, isso é o que eu queria trazer aqui, essa possibilidade que nós temos real disso acontecer. E tomara que quando a gente até publique esse podcast, isso já seja uma realidade, né? Amém, né? Vamos torcer. Amém. Mas hoje, nós estamos aqui no dia 24 de março de 23, gravando esse podcast. Como que o loteador pode aplicar o RET? Tá? Nós temos 2 possibilidades, sim, de aplicar o RET. Não na atividade de loteamento, mas em empreendimentos que os loteadores têm a possibilidade de fazer. Tá, Dani? Então, nós temos 2 empreendimentos. A gente já falou muito aqui, que é o condomínio de lotes. E o outro é a incorporação de casas em loteamento. Incorporação mesmo, tá? E não simplesmente pegar um lote e construir uma casa, não. Se você incorporar uma casa em um lote, registrar aquela incorporação, afetar aquela incorporação, você poderá estar submetido ao regime especial de tributação, se assim você quiser, tá? Então, acho que vale a gente falar um pouquinho desses 2 tipos de empreendimento, porque hoje o loteador, por exemplo, ele ao analisar o terreno, né, quando ele é o início de todo loteamento, ele pega um terreno e vai analisar qual produto que cabe ali. A vocação dele, né? A vocação. Você é especialista nisso, né, Dani? Então, chega o loteador e fala assim, aqui eu quero um condomínio fechado, entre aspas. Aqui cabe um condomínio fechado, entre aspas. Né? E aí, como que define isso, né, Dani? Aí é com você. Então, chegou nessa definição que lá cabe um residencial fechado, tá? É a melhor forma de se falar isso. E aí nós temos 2 possibilidades de fazer hoje, pela lei, esse produto. A gente pode fazer um condomínio de lotes ou a gente pode fazer um loteamento de acesso controlado. É o 13465, né? Ou a própria 6766 com a regulamentação de acesso controlado. É isso. Em 2017, só relembrando o que a gente já falou em alguns podcasts, em 2017 veio a Lei 13.465 e regulamentou essas 2 figuras, tá? O condomínio de lotes, essa lei em 2017, ela inseriu um artigo no Código Civil colocando o condomínio de lotes como uma espécie de condomínio edilício, tá? Edilício não é edifício,
tá? Porque condomínio edilício hoje é condomínio de lotes, é o condomínio do prédio e é o condomínio horizontal, que é você construir casas, construir casas iguais numa gleba, tá? É um prédio deitado, mas com construções, tá? E o condomínio de lotes não é isso. É você deitar um prédio, mas sem construções. Então, no condomínio de lotes, que foi uma mudança que foi inserida no Código Civil, hoje você tem a possibilidade de fazer o fracionamento de uma área privada, de uma gleba. Então, o seu lote ele vai ser uma unidade autônoma de uso privativo que corresponde a uma fração daquela gleba, e você também vai ser proprietário de uma fração das áreas de uso comum, que aí são as vias, que aí são as áreas de lazer, que são as praças. E aí isso nada mais disso é público. Isso tudo é privado. Então não existe via pública dentro de condomínio de lotes. Existe via privada. E por isso você pode fechar, tá? E por isso você pode impedir a entrada. Porque você, por exemplo, pode impedir a entrada de uma pessoa que queira entrar num prédio. Só entra no prédio quem é convidado, enfim, ou um prestador de serviço, enfim. Você pode proibir a entrada num condomínio de lotes, assim como você proíbe a entrada num condomínio, num edifício, tá? Então, essa figura do condomínio de lotes, ela é regida pelo Código Civil e pela Lei de Incorporação Imobiliária. Então, a atividade de condomínio de lotes é uma atividade de incorporação. E, portanto, pode ser um RET. Exato. Pode estar enquadrado em RET. Se estiver sujeito ao regime de afetação. Hum. Tá? Então, não é só fazer condomínio de lotes. É sujeitar o condomínio de lotes ao regime de afetação. Tá? Então, o condomínio de lotes, lá na operacionalização dele, eu vou aprovar ele lá na prefeitura, tá? Como condomínio de lotes. Aí eu vou para a fase de registro. E na fase de registro, eu vou fazer um quadro de fracionamento, tá? Do que se eu for lá comprar um lote num condomínio de lotes, o que é eu, Raquel, vou ser proprietária? Lá na minha matrícula, eu vou ser proprietária de um lote que tem uma fração privativa X e uma fração comum Y, tá? Então, eu tenho que preparar esse material para o registro de imóveis, para que cada matrícula tenha essas informações. E dentre esses documentos do registro de condomínio de lotes, eu tenho que preparar o memorial de incorporação, a convenção de condomínio, tá? E no memorial de incorporação tem que constar todas as regras do regime de afetação, se o incorporador quiser, tá? Se ele quiser, ele vai ser beneficiado pelo regime especial de tributação. E por que ele não gostaria de fazer isso? Raquel, qual que é vamos dizer assim, a complicação, não sei se a palavra é essa, assim, qual que é o que seria complicado para ele poder utilizar do regime de afetação? Assim, eu vejo a maioria... Pode ser um elemento, pode ser não, é um elemento novo para o mercado de loteamento, né? Para o loteamento, sim, mas para o incorporador isso faz parte da vida dele, tá? Eu não vejo por que não utilizar, tá? Sinceramente. Que você está falando uma economia de, cara, 2,73 de um total de 6,73 é representativo percentualmente. Submeter a uma separação de tudo que se relaciona àquele empreendimento dentro da minha empresa. Isso já é feito. Exatamente, já é feito. Através da SPE, ter uma conta separada, sabe? Tudo já é feito. Ah, tá, eu vou ter uma fiscalização de compradores. Mas eu acho que isso é muito fácil de se equalizar, sabe? Dentro dos benefícios. E o incorporador já faz isso, tá? Então, hoje,
se você for fazer um condomínio de lotes, tá? Você tem essa possibilidade. Eu vou ter que... o meu memorial de incorporação vai ser um pouco mais complicado. Quem vai fazer o seu memorial de incorporação, a sua assessoria jurídica, que vai fazer o seu memorial de incorporação, à medida que ela está fazendo o memorial de incorporação, ela já está tomando como base os conceitos, os modelos de uma incorporação, de um prédio. E a maioria desses documentos, eles já têm as regras do regime de afetação, tá? Do artigo 31A da Lei 4591. Então, para uma assessoria jurídica, não é grande complicação isso, não, tá? Porque ele já vai ter que fazer o memorial de incorporação para o condomínio de lotes. Ele já vai ter que fazer a convenção de condomínio para o condomínio de lotes. O registro do condomínio de lotes é diferente. Ele não é registro de loteamento, ele é registro de incorporação. Toda aquela documentação do artigo 18 da 6766 não vale para condomínio de lotes. A gente esquece a 6766 para registro de condomínio de lotes. A gente pega a 4591 para registrar condomínio de lotes. Tá? Então, nós vamos lá para o artigo 32 da lei de incorporação, os documentos são outros. Eu posso até falar que é um pouco mais simples a documentação da incorporação em termos de certidões, etc. Tá? Ela é mais flexível do que o artigo 18 do registro de loteamento. Então, assim, eu sinceramente, eu tenho feito alguns condomínios de lote e ainda eu estou numa fase de um registro de um condomínio de lotes e não vejo por que não colocar o regime de afetação ali. E eu estou falando porque isso está lá dentro da minha equipe sendo elaborado, né? A gente já aprovou o condomínio de lotes no município, tá? É o primeiro condomínio de lotes desse município aqui ao redor de Belo Horizonte. Vai ser o primeiro registro de condomínio de lotes nessa comarca, que é muito importante aqui ao redor de Belo Horizonte. E nós estamos desenvolvendo o memorial de incorporação e a convenção de condomínio. E no memorial de incorporação a gente vai pôr o regime de afetação, tá? De forma... Ok. Tá? Então, por que eu falo assim? Por que trazer RET para essa jornada do loteamento? É porque nós falamos tanto de condomínio de lotes, né? A gente um modelo que os loteadores vão usar, e aí eles deixam de ser loteadores e vão ser incorporadores. Por mais que eles não se atentem a essas diferenças, porque são muito técnicas, né? Vamos falar assim. Mas ele é um incorporador à medida que ele está fazendo um condomínio de lotes. Então, beleza, falamos tanto de condomínio de lotes já, mas ainda não, a gente não tinha apontado, né? Acho que até falei assim, muito en passant aí da questão do RET, mas a gente nunca tinha se aprofundado, né, na questão do RET para condomínio de lotes. Então, é uma realidade. Legal. Isso não é para o futuro, é uma realidade. E aí, você falou que existem duas possibilidades. Uma possibilidade é o condomínio de lotes, que entra nessa possibilidade de incorporação, e a segunda é incorporar dentro de um loteamento. Exatamente. Então, como é que é isso? Tá. Eu já falei um pouquinho disso aqui no Jornada do Loteamento, mas a gente teve a introdução de um artigo na Lei de Incorporação, tá? Na 4591, que é o artigo 68, que Eu não sei como é que vocês, advogados, guardam tanto número de lei. Deus me livre. Credo. Não, mas eu guardo só as que eu trabalho, tá? Porque eu deixo a minha memória para outras coisas. Não sei o que é lá, inciso não sei o que, o artigo não sei o que é lá. Mas isso é porque tá do nosso dia a dia. Eu não sou... Eu guardo minha memória para coisas mais importantes, porque eu só dou um Google aqui que eu acho o número da lei, né?
Mas a 6766, 4591, enfim, outras 3465, 3465, até você já sabe, né? Só estas. Então, o artigo 68 ele foi introduzido recentemente na 4591. E ele fala o seguinte: a atividade de alienação de lotes integrantes de desmembramento ou loteamento, quando vinculada à construção de casas isoladas ou geminadas, promovida por uma das pessoas indicadas no artigo 31, que são os incorporadores ou incorporadores por procuração, e um detalhe, promovida por uma das pessoas indicadas no artigo 31 da 4591, ou no artigo 2º-A da Lei 6766, que é quem são as pessoas possíveis de serem incorporadores e quem são as pessoas possíveis de serem loteadores, tá? Uhum. Caracteriza, então vou voltar um pouquinho, a atividade de alienação de lotes integrantes de desmembramento ou loteamento vinculada à construção de casas isoladas ou geminadas, caracteriza incorporação imobiliária sujeita ao regime jurídico instituído por essa lei. Então, Traduz. Então vamos lá. E ainda fala, essa modalidade de incorporação, tá? Que trata esse artigo poderá abranger a totalidade ou apenas parte dos lotes integrantes do parcelamento solo. Ou seja, eu posso aprovar um loteamento de fato, 6766. Vias públicas, normal, áreas públicas. Eu posso pegar uma parte desse loteamento e eu tenho que criar uma nova SPE para incorporar dentro desse loteamento? Pode criar uma SPE para isso ou não, ou pode fazer dentro da SPE do loteamento mesmo, tá? Mas aí qual que é a operação? Qual que é a diferença de eu pegar lotes e construir casas e vender? Há uma grande diferença, porque na incorporação você pode prometer unidades futuras, tá? Então, vamos supor que você veja que há uma demanda ali naquele mercado de bairro aberto, por exemplo, para pegar uma quadra, ou você queira tentar também, né? E pegar uma quadra e construir casas idênticas ou não, com alguns modelos de casa. A gente vê muito empreendedor tentando fazer isso, né? E você pegar aquela quadra ali e falar assim, agora eu tenho uma incorporação imobiliária de casas com esses projetos aqui, tá? Tudo muito bem especificado. Vou aprovar essa incorporação, vou levar essa incorporação a registro. Entendi. E aí eu vou ter aquele produto naquela quadra, tá? De vendas de casas futuras em lote de um loteamento. Eu vou ser um incorporador. Isso vai estar registrado naqueles lotes que estarão as casas. Então, na matrícula do lote do loteamento, vai ter registrada uma incorporação imobiliária. E aí você vai estar submetido à Lei 4591 para registrar isso. Você pode optar pelo regime de afetação no seu memorial de incorporação e, por consequência, você pode optar pelo regime especial de tributação. Entendi. Ou seja, eu tenho um loteamento aprovado com 300 unidades, eu opto por pegar 2 quadras, gente, eu estou colocando números hipotéticos aqui, Sim, 2 sim. quadras, que cada uma delas tem 30 unidades, então são 60 unidades, e eu vou construir em cada lote 2 unidades, ou seja, eu vou para 120 unidades de casas. Né? Se a legislação permitir. Permitir, óbvio, né? Não entrando no mérito do zoneamento. É. Mas aí, estas 120 unidades, como são incorporações, e se eu optar pelo regime de afetação, e se eu optar pelo RET, porque não entendo por que não optaria por isto, a venda dessas unidades, elas são tributadas em 4%. Sim. O restante do loteamento, normalmente, os 6,73%. Exatamente. 6,73%. Então, são esses 2 tipos de empreendimento
que são incorporações imobiliárias, mas que os loteadores estão fazendo ou pensando em fazer, e alguns nem sabem que podem fazer, porque é uma novidade legislativa, tá? É tudo muito novo, mas é dentro de uma loteadora que está acontecendo. Não é dentro de uma incorporadora, é dentro de uma loteadora. Então, a gente que está falando aqui de loteamento, a gente não pode deixar de falar sobre essas duas modalidades de empreendimento, tá? Então, por isso trazer o RET. Por isso falar de RET em loteamento. Para loteadoras, né? Falar de RET Sim, para loteadoras, tá? Então, eu vou dar uma segurança aqui para os loteadores que pensam em fazer alguma espécie desses dois empreendimentos, é porque a gente teve uma consulta, a resposta a uma consulta da Receita Federal muito recente, tá? Que ela vincula e dá segurança para o loteador. Tá? Deixa eu só pegar ela aqui. A consulta COSIT número 24, de 20 de janeiro de 23, tá? Ela fala o seguinte: incorporação imobiliária, regime especial de tributação, parcelamento do solo mediante loteamento, construção de unidades habitacionais, admissibilidade de adesão, marco temporal. Tá? Ela fala assim, ó, anteriormente a 28 de junho de 22, quando foi introduzido esse empreendimento de casas em loteamento, tá? O parcelamento de solo mediante loteamento, ainda que contratualmente vinculado à opção de construção de unidades habitacionais, segundo projetos previamente aprovados, era insuficiente para caracterizar a incorporação imobiliária. Então, se eu construísse casas em lotes, eu não estava inserido na atividade de incorporação, tá? Para fins de adesão ao RET. A partir de 28 de junho de 22, o parcelamento do solo mediante loteamento caracteriza incorporação imobiliária para fins de adesão ao RET, desde que sejam atendidos os requisitos da legislação, entre as quais se destaca a vinculação da atividade de alienação de lotes integrantes de loteamento à construção de casas isoladas ou geminadas, promovida por uma das pessoas indicadas no 31 do 4591 ou no artigo 2º-A da 6766. Então, isso é a consulta da Receita Federal, tá? Então, sob condomínio de lotes, nós juristas, assim, operadores nessa área imobiliária, a gente não tem dúvida que ele se enquadra na atividade de incorporação, tá? Mas havia dúvida se as casas construídas sob o regime de incorporação em loteamentos ou desmembramentos urbanos que foram feitos pela Lei 6766 estavam ou não sujeitos ao RET. Poderiam ou não estar sujeitos ao RET. E a Receita respondeu, tá? Então, agora a gente tem segurança... Não tem dúvidas, né? Para dizer que condomínio de lotes e essa modalidade de incorporação de casas em loteamento pode optar pelo regime de afetação e pode estar inserida no RET. Agora, só um detalhe, tá? A Receita é engraçada. A não foi sobre... Sabe o que você me lembrou? Assim, eu nunca gostei de português. Né? Por quê? Eu falava com meus pais. Eu falei, cara, sempre assim, bom, a regra é esta e as exceções são. Eu falei, cara, eu tenho que decorar a regra. Ainda tinha que decorar um monte de exceções à regra, né? Quando eu estava no primeiro grau, principalmente. Então, assim, parece que a lei é a mesma coisa, né, Raquel? Tipo assim, cara, a lei é esta, mas tem as exceções. Quais são as exceções? Isso? Não, na verdade, no direito a gente tem o depende. Depende. É pior. É pior. Porque lá não existe a regra e a exceção é clara, né? No jurídico depende, né? Depende, caso a caso, tem que analisar, e é verdade, é isso mesmo. Mas essa consulta número 24, ela decorreu de uma pergunta, né?
que foi feita para a Receita Federal. Mas a pergunta era se o condomínio de lotes poderia estar no RET. E a resposta foi por incorporação de casas. foi que a incorporação de casas do artigo 68 da 4591 poderia estar no RET. Então, Ou seja, não respondeu, mas foi ótimo. Outra coisa, né? Mas foi ótimo. Porque, assim, para a gente que opera com direito imobiliário e urbanístico, o condomínio de lotes não tinha dúvida. Para a gente não precisava nem perguntar para a Receita, sabe? E ela deu a resposta do outro empreendimento. Foi bom. Foi bom. Então, é isso, sim. A gente queria trazer esse assunto, né? Eu acho que a gente não poderia deixar de falar sobre uma possibilidade de redução de tributação sobre vendas para as loteadoras, seja nessas duas modalidades de empreendimento e seja também na nossa visão otimista dessa emenda 63 ser acolhida para a medida provisória 1162 e aí todo tipo de loteamento poder estar sujeito ao regime de afetação e, portanto, poder ser inserido no regime especial de tributação. A lição para mim, Raquel, que fica e que eu defendo com todos os nossos clientes loteadores existe uma expressão, eu não sei nem se é usada no Rio Grande do Sul, não sei nem se essa expressão ainda é usada, porque faz muito tempo que eu saí de lá, né? Que é assim, quando você tem um negócio muito grande, a expressão isso aqui não é 1 quilo de carne. E eu falo isso direto com os loteadores. Assim, cara, seu negócio não é 1 quilo de carne. Ou seja, não é uma coisa pequena, né? É um negócio grande, assim. E um loteamento bem estruturado, ele traz muitas felicidades, né? Assim, e aí, quando a gente fala de estruturar, não é só estruturar o aspecto urbanístico do negócio, né? Não é só o produtar que a gente fala, né? Mas também as questões ligadas a toda a segurança jurídica daquilo e um planejamento tributário muito bem feito, né? Que o que mata o loteador, qualquer um que seja, é a questão da barriga de fluxo de caixa, né? Que é a questão do quanto que ele desembolsa de dinheiro, afinal ele tem que fazer a obra em 24 ou 36 meses, apesar da lei defender, a 6766 teve essa atualização nessa... De 48 mais 48, né? Que pode ser feito em 48 meses e ainda existe a possibilidade, né, de estender o prazo para mais 48. Justificadamente. Justificadamente, exatamente. Assim, isso não é regra, né? Não automático, não automático, mas comercialmente eu acho pouco provável que qualquer cliente compre um loteamento com uma previsão de entrega em 8 anos. É pouco provável. Comercialmente muito difícil. Muito difícil. Então, assim, basicamente, os prazos que a gente está acostumado são de 24 a 36 meses, sendo que, então, o loteador ele tem que desembolsar esse dinheiro em 36 meses, mas ele vai receber em, enfim, 120, 100 meses, se fala até de 240 meses hoje de financiamento, para que a parcela caiba na capacidade de compra do consumidor. Então, é um negócio de muito longa data e que tem que ser muito bem planejado, né, em todos esses aspectos. E esse assunto é muito importante, porque, poxa vida, você tem uma economia considerável de algo que... Nós estamos falando sobre VGV. VGV, exatamente. É 2,73 de um VGV de economia. É super importante isso, né? Então, assim, o recado que fica aqui, né, assim, cara, pesquisa, né? Pode ser que você consiga enquadrar o seu empreendimento, se for de condomínio de lotes, no RET. E muitas vezes, o que eu vejo como o produto condomínio de lotes e loteamento de acesso controlado é muito novo, o loteador ele fica na dúvida do que fazer, tá? O que a gente faz lá na nossa assessoria? A gente faz como se fosse uma consulta prévia de quais são os benefícios de um e outro, com base nas leis municipais, muitas vezes. Porque, aí nós falamos claramente aqui do benefício do RET, desde que o regime de afetação seja instituído. Então, muito cuidado na hora do registro do memorial de incorporação. Não adianta querer estar no RET se o seu registro não tiver regime de afetação. Não adianta.
Pode espernear lá no seu pedido na Receita, você não vai E conseguir. aí não tem como voltar atrás, né? Não tem como voltar Você atrás. registrou o empreendimento. Então, assim, na hora que o empreendedor ele vai decidir entre condomínio de lotes e loteamento de acesso controlado, além da gente pontuar a questão do RET, a gente pontua também quais são as diferenças urbanísticas que a legislação municipal trata esses empreendimentos. Porque o condomínio de lotes, como ele é, dentro dele, ele é totalmente privado, em muitos municípios, as regras urbanísticas de vias, áreas públicas nem existem, né? Elas são muito flexibilizadas, porque eu tenho uma circulação só interna. Eu não tenho a obrigação de me interligar com os bairros existentes. Então, geralmente as vias elas são menores, de largura menor, por exemplo, mas tem outros impactos também. Por exemplo, condomínio de lotes, a maioria dos municípios ainda não regulamentou como é que vai ser o IPTU dessas áreas comuns, né? Então, acresce um pouco, não acresce, vale a pena crescer, não vale a pena crescer. Então, tem vários aspectos que têm que ser vistos na hora de definir qual que é a estruturação jurídica do seu residencial fechado. Tá? Se é condomínio de lotes ou se é loteamento de acesso controlado. E eu vejo que tem uma tendência de alguns loteadores de falar, não, eu vou fazer loteamento de acesso controlado mesmo, Raquel, porque eu já estou acostumada a aprovar loteamento, Desse jeito, né? aí a minha equipe toda já sabe fazer produto com área pública e tal, a gente só vai ter que colocar algumas regras né, disso estar fora do loteamento de acesso controlado, por exemplo, tá? É só um exemplo, não é uma regra. E aí eu peço um acesso controlado, a gente faz um contrato com o município de concessão de uso das áreas públicas e em contrapartida a gente faz, por exemplo, a coleta de lixo, já estou acostumado com isso, eu já monto uma associação de moradores, tudo que a gente já falou muito aqui, né? Então eu já estou acostumado com isso. Então eu vou fazer o loteamento de acesso controlado. E façam, né, igual a gente falou no último podcast, façam o loteamento de acesso controlado regular e não na marra, como era feito, né? Hoje existe a regra do loteamento de acesso controlado. Então o loteador, ele não tem mais a desculpa de que ele não poderia ter feito de forma regular, porque ele pode fazer de forma regular. É pedir a aprovação dele de um loteamento de acesso controlado, tá? E não tem dificuldade nenhuma para isso não, tá? A gente já falou sobre isso aqui. Então, na hora dessa decisão do produto, talvez se encaixe mais o loteamento de acesso controlado, mas talvez se encaixe o condomínio de lotes. Então, nessa decisão, essa análise, ela não pode ser tão simplista. Ela tem que ser, igual você falou, mercadológica, tributária, jurídica, enfim, igual você falou, não está vendendo 1 quilo de carne, né? Não é 1 quilo de carne, né? Então é isso, sabe, Dene? É essa mensagem que a gente queria trazer, né? Desculpa, porque eu acho que ela é de muita relevância financeira para os loteadores. Legal. Bom, pessoal, eu quero aproveitar, assim, que nós estamos chegando no final, né, dessa discussão. Eu acho que a mensagem é muito clara, que é levantar uma possibilidade de ter uma redução tributária considerável e também de alertar para o fato de que isso pode ser regulamentado, que o loteamento pode ser regulamentado como uma atividade de incorporação e que aqueles loteadores que de alguma forma têm influência possam se movimentar de forma que isso seja aprovado, né? E eu quero aproveitar para pedir a todos que estão aqui nos escutando, quer seja pelas plataformas de streaming ou pelo YouTube, que aproveitem e nos enviem quais são os temas que vocês querem tratar nessa segunda temporada do Jornada do Loteamento. A gente já tem uma agenda de convidados, né, Raquel, e de assuntos que a gente vai tratar ao longo dessa segunda temporada, mas a gente tem possibilidade de alteração dentro dos interesses de todos vocês, tá bom? No mais, como sempre, eu quero agradecer a disponibilidade da Raquel, que depois de uma extensa palestra ontem veio para cá hoje tratar desse assunto, que não é um assunto
leve, é um assunto mais denso. Obrigado demais, Raquel. Eu que agradeço sempre pela oportunidade, por essa parceria, né? Isso mexe muito aqui com o meu coração mesmo de estar junto aqui com você. É um prazer mesmo pessoal, né? Da gente ter essa parceria aqui. E como você falou, a gente quer trazer temas de interesse. Então, procurem a gente nas redes sociais. Eu vou falar de novo o meu Instagram, que é o @barcelos.advogados. Mandem direct, falem quais são os temas que até mesmo a gente tenha falado, mas ficou algum ponto que precisa ser mais aprofundado, né? Então, assim, a gente está aqui para isso, né? E, Dani, muito, 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 muito obrigado. Né? A gente já está no 2º episódio jurídico, né? Jurídico da jornada da 2ª temporada da Jornada do Loteamento. E muito feliz por estar aqui com você e vamos com tudo, tá? Valeu, viu, gente? Obrigado pela audiência e obrigado pelos feedbacks que a gente tem recebido. Valeu e até o próximo episódio.